Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo Biologia 1. Hoje, na nossa aula, nós vamos ver a respeito das teorias que explicam a origem da vida no nosso planeta. A questão da origem dos seres vivos, no nosso planeta é uma questão muito antiga. Já desde os filósofos gregos já especulavam a respeito de como surgiam os seres vivos de um modo geral, E uma dessas primeiras ideias era de que a vida ela surgia espontaneamente, Ou seja, surgia a partir da matéria inanimada. Essa hipótese, essa suposição, ela era conhecida como abiogênese. Gênese vem de nascimento, surgimento, e abio, ou seja, a dá uma ideia de negação e bio de vida. Então, surgia da matéria morta. Então, a abiogênese, ela traz essa ideia, de que a vida poderia surgir de forma totalmente espontânea. Por isso mesmo que ela também recebe o nome de geração espontânea. Na verdade, desde Aristóteles a gente já tinha essa ideia, Até mesmo alguns pensadores famosos como René Descartes e Isaac Newton também defendiam essa ideia. Então, esse processo, essa teoria, vamos dizer assim, da abiogênese, ela já era defendida por Aristóteles, que era um famoso filósofo grego, e inclusive pelas observações ele chegou a escrever nos seus escritos, nos seus pensamentos, de que patos, aves surgiam de folhas caídas de árvores, ou rãs surgiam a partir do lodo. Outro também expoente desse pensamento, dessa corrente de pensamento, era Jean-Baptiste van Helmont, que era um médico cientista belga, que inclusive advogava a ideia de que ratos poderiam surgir de camisas suadas, misturadas com germes de trigo. Isso equivocadamente se devia porque as pessoas elas jogavam as roupas nos cantos, e misturado ali com feno e com grãos, surgiam os ratos que se alimentavam desse grão, E aí essas pessoas, pela observação, concluíam que os ratos, surgiam a partir desse processo, que era equivocado, As pessoas não tinham ainda conhecimento científico para embasar suas ideias. Então elas concluíam de forma errada de que a vida poderia surgir de forma espontânea da matéria inanimada. Posteriormente, com o passar do tempo, o avanço científico, apesar de o avanço a partir do século XV ter se expandido, mas não tanto como nós vimos no nosso período atual, mas já existiam pensadores que, por meio da observação, já conseguiam concluir um pensamento muito diferente da abiogênese, Aí surge, a partir daí, a primeira corrente contrária à biogênese, que é a biogênese, ou seja, o surgimento da vida a partir da matéria viva, Então, ou por meio de outro ser vivo, Então, por isso chama-se biogênese. Um dos primeiros cientistas a testar esse pensamento foi o médico italiano Francesco Redi, e o padre Lázaro Spallanzani, que por meio de métodos científicos fizeram experimentos nos seus laboratórios e concluíram que as moscas ou os fungos e bolores surgiam a partir de outros. Inclusive no experimento do Francesco Redi, que foi um experimento bem interessante, ele colocava 2 frascos separados, um tampado com uma rede de gaze, tampado com carne crua dentro desse frasco, e outro destampado.
Então, ele, através da observação dele, ele percebeu que as moscas pousavam em cima da gaze, mas não conseguia depositar os seus ovos e, portanto, não surgiam vermes nessa carne que ia apodrecendo, ao contrário dos frascos destampados, em que as moscas depositavam os seus ovos e tempo depois esses ovos eclodiam. Então, o Francesco Redi, ele foi muito eficiente nesse processo, né? Conseguiu embasar a biogênese, porém, muitas pessoas ainda não se convenceram, né, desse processo. Depois vem o experimento de Lázaro Spallanzani, que utilizou frascos, né, com caldo nutritivo, ferveu esse caldo e ele fez 2 experimentos. Um, ele ferveu com o frasco aberto, tempo depois esse caldo nutritivo ele apodreceu, e no outro frasco ele ferveu tampado e tempo depois esse líquido nutritivo permaneceu inalterado, ou seja, não apodreceu. Então ele conclui que, na verdade, micro-organismos, né, seres vindos pelo ar, acabaram contaminando esse líquido nutritivo aqui e, por isso, não teve aí a decomposição desse material. Só que esse processo, pessoal, da biogênese, ele sofreu um pouco de modificações vindas de outras descobertas, né? A partir do século XVII surgem já as primeiras tentativas de cientistas para observar o mundo microscópico. A partir por exemplo, da construção de lentes especiais feitas por Anton von Leeuwenhoek, surgiu-se os primeiros microscópios e, portanto, isso possibilitou a descoberta, né, dos chamados micro-organismos, ou seja, aqueles organismos extremamente pequenos, né, bactérias, leveduras e outros. Isso fez com que surgisse aí a possibilidade de que essas contaminações, né, desses experimentos advissem desses micro-organismos que estavam no ar e não de forma espontânea, tá? Porém, após o experimento de Spallanzani, surgiu um outro cientista inglês, que foi John Needham, que fez o mesmo experimento do Spallanzani, né? E fez demonstrando que os caldos aquecidos e tampados permitiam o desenvolvimento de micro-organismos, reforçando assim a teoria da abiogênese, né? Ele fez esse experimento, né, utilizando de caldos nutritivos, da mesma forma que o Spallanzani. Ele ferveu, só que ele tampou depois esse frasco, e mesmo ele tampando depois, teve o aparecimento dos micro-organismos. E aí o Spallanzani falou, não, você devia ter tampado desde o início. Só que aí o Needham, ele argumenta que se você ferve muito, você acaba matando um princípio vital que é necessário para que os seres vivos surjam espontaneamente, ou seja, novamente volta a ideia da abiogênese. Tá? A teoria da abiogênese, ela só foi totalmente derrubada através do experimento de Louis Pasteur. Louis Pasteur foi um médico francês, né, que fez um experimento de forma muito elegante, demonstrando que, na verdade, esses materiais eles eram contaminados por micro-organismos que vinham pelo ar. Como é que ele comprovou isso? Ele fez o uso de um frasco especial contendo um pescoço de vidro, tá? Um pescoço que é chamado de pescoço de cisne. Ele fervia esse material no seu laboratório, tá? E assim esterilizando esse material. Com o passar do tempo, esse material ele permanecia inalterado, tá? Por quê? Depois ele vai explicar, tá? Por que que ele permaneceu inalterado? Porque
a fervura levantava gotículas de água que acabavam se acumulando ao longo desse pescoço, e isso fazia com que ocorresse um filtro, uma filtração do ar carregado de micro-organismos que entrava por dentro desse frasco. Isso faz com que os micro-organismos não conseguissem chegar até o líquido contido dentro do frasco, tá? Permanecendo assim o líquido totalmente estéril. E ele conseguiu comprovar porque posteriormente ele quebrou o pescoço desse frasco, tá? E aí após a quebra o líquido apodreceu, tá? Por quê? Porque o ar totalmente livre circulando por esse frasco fez com que os micro-organismos se acumulassem e assim acabassem degradando esse material. Então, ele conseguiu comprovar através desse experimento simples e elegante de que o processo da abiogênese, ela, na verdade, não existe, tá? Nas nossas condições atuais. Tá? O que ocorre é que, na verdade, ocorre uma contaminação de alimentos, de líquidos de um modo geral, por micro-organismos, né, que aparentemente são invisíveis, a gente não consegue ver, e que acaba contaminando esse material. Só que Pasteur, ele muito curiosamente coloca aí que ele não poderia deixar também de observar que isso não quer dizer que a geração espontânea não tivesse ocorrido em algum tempo. Mas nas nossas condições atuais isso não ocorre. O que ocorre é que um ser vivo sempre surge de outro. Mas ele não descarta a ideia de que esse processo da geração espontânea possa ter ocorrido em algum momento do nosso planeta num passado muito distante. E é justamente por conta disso que a gente faz a seguinte pergunta: se todo ser vivo surge de outro ser vivo, como é que surgiu o primeiro? Né? Então aí surge um novo questionamento que leva aí a novas descobertas, né? De como surgiu a primeira vida no nosso planeta. E aí nós temos 3 hipóteses, né? Essas hipóteses elas podem ser resumidas em 3. A hipótese de que o primeiro ser vivo surgiu por criação divina, que é o que advogam os criacionistas, né, por meio da hipótese criacionista, né, na qual diz que um ser divino, né, uma divindade, criou todos os seres de forma individual. Tá? E esses seres permanecem inalterados ao longo do tempo. Okay? Essa é a teoria do criacionismo. Lembrando que na nossa aula nós não vamos abordar profundamente o criacionismo porque não faz parte dos cânones da biologia. Tá? O criacionismo ele não tem lugar dentro da biologia. A outra hipótese seria a origem extraterrestre ou chamada também de panspermia, né? Que é a hipótese na qual a origem da vida pode ter vindo do espaço através de cometas, né? Ou de esporos que estavam resistentes, vindas do espaço e que acabaram caindo, né? Junto com esses meteoritos ou cometas no nosso planeta. Essa hipótese ela não é totalmente descartada, porém nós não temos ainda possibilidades de confirmar essa hipótese, tá? Por falta de evidências. E a terceira hipótese é a origem por evolução química, que diz que a vida pode ter surgido da matéria inanimada, sim, mas por meio de combinações, ou seja, associações muito especiais entre moléculas que existiam em condições na Terra primitiva e somente naquele período, né? Devido ao próprio estado do planeta que estava em processo de formação, uma condição muito especial, né? Que foi a presença de moléculas orgânicas e a presença de condições ambientais muito propícias, possibilitou aí o surgimento espontâneo de moléculas, das primeiras moléculas orgânicas, né, que possibilitaram aí posteriormente a produção das primeiras estruturas protocelulares.
Quando eu falo a respeito da hipótese da panspermia, não necessariamente que ela está totalmente descartada, é porque já foi encontrado alguns meteoritos, né? Um exemplo é um meteorito encontrado na Antártida, tá? Que tem quase 4,5 bilhões de anos, né? E nesse meteorito foi encontrado moléculas que parecem suspeitar, né? São suspeitos de serem moléculas de origem microbiana, tá? Mas ainda não se tem não se tem realmente a decisão a respeito disso. Ela ainda está em processo de análise. Em 2015 também saiu uma reportagem na revista Galileu de que uma esfera vinda do espaço, uma esfera de metal vinda do espaço que expelia material biológico. A gente não sabe até que ponto, né, de que isso possa ser, por exemplo, vindo de civilizações extraterrestres ou até mesmo por questões de uma formação realmente que ocorreu no início num outro planeta e que porventura veio cá até a Terra, né? Só que isso não resolve o processo do surgimento da primeira vida, porque você transfere o problema para outro planeta, né? Surgiu, a primeira vida na verdade surgiu vinda do espaço, mas onde que surgiu essa vida, né? Em que lugar, em que planeta, em que região? Então, na verdade, isso não responde aos questionamentos dos cientistas, mas ela ainda permanece em aberto. A questão da hipótese da teoria da origem da vida por evolução química recebeu uma grande contribuição de dois cientistas, tá? Alexander Oparin e John Haldane, que descobriram evidências de que a composição da nossa atmosfera da Terra primitiva era muito diferente do que se observava naquela época. Então, nós temos a condição atual, né, que é extremamente propícia à multiplicação e à reprodução dos seres vivos, só que na Terra primitiva isso não acontecia. Porém, existiam condições muito especiais de presença de moléculas e de clima que propiciaram um processo muito específico de reação química que fez com que surgissem moléculas orgânicas que começaram a se auto-organizar, gerando as primeiras protocélulas. Então, dentro da hipótese de Oparin e Haldane, eles argumentam que os gases da Terra primitiva, como por exemplo, vapor de água, o metano, o CO2, a amônia, o nitrogênio e demais moléculas, por meio da ação da energia advinda das reações ultravioletas, né? Porque lembrando que naquela época, na Terra primitiva, não existia uma atmosfera contendo a camada de ozônio. Então, a Terra ela recebia grande radiação, né? E a grande energia que era liberada por meio dos relâmpagos e os processos de erupções vulcânicas propiciaram a formação dessas moléculas, tá? Só que isso era uma hipótese, não era possível de você voltar ao passado para visualizar realmente se isso aconteceu. Então, posteriormente, segundo ainda, continuando aqui na teoria de Oparin e Haldane, essa atmosfera primitiva, por meio dessa atuação, né, desses elementos, os raios UV, as descargas elétricas, as erupções vulcânicas, calor, né, fez com que esses elementos químicos como o nitrogênio, o metano, a amônia, o vapor d'água e o CO2 se combinassem numa reação química, formando as primeiras partículas de proteína, tá? A formação de aminoácidos, e com as moléculas de água, esses aminoácidos foram se arranjando em
protocélulas chamadas de coacervados, tá? Esses coacervados eram como se fossem pequenas células muito pequenininhas, muito especiais, extremamente simples, tá? Que possuíam apenas uma membrana, que conseguiam se isolar do ambiente externo, tá? E elas foram sendo produzidas de forma espontânea. Só que essa hipótese ela não podia ser comprovada. Porém, surgiu em 1953 dois cientistas, o Miller e o Urey, que tentaram pegar essa hipótese de Oparin e reproduzi-la em laboratório. Eles montaram um aparelho, né, na qual colocaram a água em ebulição, né? Essa água em ebulição, o vapor ele subia e caía em outro frasco contendo gases que, de acordo com a teoria de Oparin e Haldane, foram os gases principais utilizados que participaram, né, da formação desses coacervados, e injetaram alta tensão, ou seja, simulando as descargas elétricas que existiam na Terra primitiva. Passado um tempo, essa água ela se acumulava aqui ao final do aparelho e caía num tubo em formato de V. Depois de um tempo, depois que eles analisaram essa água que voltava através do aparelho, eles perceberam a formação de compostos orgânicos. Isso fez com que a biologia desse um salto na questão da origem da vida, porque eles conseguiram comprovar realmente a hipótese de Oparin e Haldane. Então, basicamente, o planeta Terra ele teria características muito particulares que permitiram o aparecimento e a evolução da vida. Uma delas, né, não só a presença desses elementos químicos e o clima, né, que propiciou, mas a própria posição do planeta Terra no sistema solar. Porque se ele estivesse muito mais perto do Sol, esses gases acabariam evaporando muito rápido, não permanecendo aqui na crosta terrestre, né? E isso também faria com que os próprios compostos que fossem sendo formados seriam rapidamente degradados. Além disso, se eles estivessem muito longe do sistema do Sol, né, isso também não seria muito favorável por conta do frio extremo, que não permitiria a formação também dessas moléculas. Além disso, ao longo do tempo, o surgimento de uma atmosfera e, consequentemente, o surgimento da camada de ozônio permitiu com que a vida se tornasse cada vez mais abundante e complexa ao longo do tempo. Anteriormente, considerava-se que a atmosfera primitiva teria uma composição semelhante à apresentada no nosso gráfico, né? Hoje a gente sabe que o oxigênio ele não existia lá no início, tá, da origem da Terra. Não existia oxigênio. Esse oxigênio ele só foi aparecer depois que iniciou-se a reprodução dos primeiros seres orgânicos, né, e principalmente autótrofos, ou seja, que utilizavam o Sol e compostos químicos como o CO2 e liberavam o oxigênio através de um processo chamado de fotossíntese. Somente após o advento dos seres autótrofos que permitiu-se o surgimento da atmosfera. Tá? Então, esses compostos orgânicos, esses compostos químicos, o vapor de água, a amônia, o metano e o hidrogênio foram os responsáveis pelo aparecimento desses seres vivos, junto com a reação química propiciada pelas erupções vulcânicas e as intensas descargas elétricas e a radiação. Bom, então a principal diferença que existia entre a atmosfera primitiva e a atmosfera atual reside no fato de, na primeira, não possuir oxigênio. Logicamente, né, que a nossa atmosfera atual é totalmente diferente da que existia lá no início da Terra. Relembrando que na Terra primitiva nós tínhamos amônia, hidrogênio, metano e vapor de água, além do CO2. E hoje nós temos, na composição da nossa atmosfera atual,
o nitrogênio em grande quantidade, cerca de 70%, o oxigênio compondo aí 25%, 23%, gás carbônico, vapor de água e outros gases. Bom, agora que a gente sabe como é que surgiu os primeiros seres vivos, como surgiu, como eram esses seres vivos, né, que surgiram? Bem, basicamente, especula-se que esses seres que surgiram após essa reação química no planeta primitivo eram extremamente simples, eram procariontes, né, e heterótrofos. Eles ainda não conseguiam fabricar o seu próprio alimento. Então, como é que eles se alimentavam? Eles se alimentavam, basicamente, das próprias moléculas orgânicas que existiam naquela sopa primordial. Como surgiram depois os eucariontes? Bom, nessa questão nós temos algumas hipóteses. Aceita-se 3 hipóteses atualmente. O surgimento dos seres eucariontes por meio do modelo autogênico, o surgimento por modelo endossimbiótico ou uma soma dos dois, ou seja, autogênico e ao mesmo tempo simbiótico, que é o mais aceito atualmente. Qual seria a hipótese autogênica? Bem, a célula eucarionte, que é a célula mais complexa que nós conhecemos, né, com organelas, um núcleo organizado, pode ter surgido por meio de invaginações, né, existentes nos seres procariontes. Então, essas invaginações partiam da própria membrana, elas iam se invaginando, ou seja, abrindo caminho por meio do citoplasma e iam se delimitando. Então, essas invaginações iam se fechando e formando as organelas, posteriormente também a delimitação do núcleo, né, a membrana nuclear. E aí, ao passar do tempo, elas foram se especializando. Tá? Só que alguns fatos que vão contra essa hipótese. Algumas organelas, como por exemplo os citoplasmas e os cloroplastos, eles possuem características muito parecidas com características de organismos procariontes, como por exemplo a capacidade de se dividir de forma independente da célula. Eles possuem material genético muito semelhante a de organismos procariontes, né? E a membrana dessas organelas é muito parecida com a de procariontes, mas é diferente das eucariontes. Então vem aí a segunda hipótese, que é a hipótese endossimbiótica, na qual as organelas, né, principalmente os mitocôndrias e cloroplastos, na verdade surgiram por uma célula, né, um organismo simples, um pouco maior, acaba englobando células menores, células mais simples, tá? E essas células não foram degradadas. Esses seres primitivos acabaram sendo englobados, mas não foram degradados, ou seja, não foram mortos. Eles começaram a viver dentro dessa célula maior. Tá? Esse processo acabou envolvendo um processo de simbiose, na qual ambos os organismos passam a viver em conjunto e essa relação traz uma vantagem para ambos, né? Ou seja, esse organismo ele começa a ter uma proteção extra, né, do meio extracelular, enquanto que esse organismo maior recebe benefícios, ou seja, ou ele recebe mais alimento, ou isso confere uma vantagem maior para ele se adaptar ao ambiente, enfim. Quais são os fatos que sustentam essa hipótese? As organelas, como por exemplo as mitocôndrias e os cloroplastos, como eu já disse, elas são muito diferentes, elas são muito parecidas com de organismos procariontes. Então isso reforça de que na verdade elas foram englobadas em algum momento da evolução, né, dos procariontes. Elas foram englobadas por células maiores e passaram a viver de forma simbiótica dentro dessas células, ok? Então hoje o que se entende é que pode ter havido, na verdade, uma evolução, né, de procarionte para eucarionte, na qual você teve o englobamento
desses organismos menores, fazendo com que essas células maiores tivessem uma vantagem, tá? No seu processo de adaptação e reprodução, mas também não se descarta a possibilidade de também outras organelas, como o retículo endoplasmático, os lisossomos, terem surgido por invaginações por um processo chamado de autogenia, tá ok? E é isso, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, eu espero para vocês na próxima. Até mais!